Uma menina de 8 anos viu os pais serem crucificados em Roma por serem cristãos. 15 anos depois, o general romano que deveria caçá-la sussurrou: "Meu nome é Tiago." Ela jamais imaginaria que esse soldado escondia o segredo mais perigoso do império. Esta história vai destroçar seu coração. Roma, 64 d.C. O sol escaldante do verão romano batia impiedosamente sobre a praça central, onde uma multidão se aglomerava para presenciar mais uma execução pública. Mas desta vez não eram criminosos comuns que aguardavam a morte, eram cristãos. Fruma, uma menina de apenas 8 anos, segurava firmemente a mão de sua mãe enquanto observava o horror se desdobrando à sua frente. Seus pais, junto com dezenas de outros seguidores de Cristo, haviam sido condenados por adorar um Deus falso e conspirar contra Roma. "Mamãe, por que estão fazendo isso conosco?" sussurrou Fruma, suas pequenas mãos tremendo de medo. "Porque amamos Jesus, minha filha", respondeu sua mãe com uma serenidade que contrastava com o caos ao redor. "E às vezes, amar a verdade tem um preço. Mas Jesus não fez nada de mal." "Não, querida. Mas os homens têm medo daquilo que não compreendem." Os soldados romanos separaram brutalmente as famílias. Fruma viu seu pai ser arrastado primeiro, seus olhos encontrando os dela uma última vez. Havia lágrimas em seu rosto, mas também uma paz inexplicável. "Lembrem-se", gritou ele para a multidão de cristãos, "Cristo morreu por nós. Não temam a morte, pois ela nos leva para casa." "Silêncio!" rugiu o centurião, golpeando com a lança. Quando chegou a vez de sua mãe, Fruma se agarrou desesperadamente às suas roupas. "Não, não levem minha mamãe." "Fruma, escute-me", disse sua mãe, ajoelhando-se rapidamente e segurando o rosto da filha entre as mãos. "Você é forte, minha menina. Deus tem planos especiais para você. Nunca se esqueça de quem você é, uma filha amada do Rei dos Reis. Eu não quero que vocês morram." "Não estamos morrendo, querida. Estamos apenas indo primeiro. Um dia nos encontraremos novamente, e será para sempre." Os soldados arrancaram a mãe de Fruma à força. A menina gritou até a voz ficar rouca, mas não conseguiu impedir o inevitável. Uma a uma as cruzes foram erguidas. Fruma assistiu paralisada pelo horror, enquanto seus pais eram pregados na madeira. Seus gritos de dor cortavam o ar como punhais, mas mesmo na agonia, ela os ouvia orando. "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem", murmurou seu pai, ecoando as palavras de Cristo. "Fruma! Fruma!" gritou uma voz desesperada. Era Miriam, uma mulher cristã que havia sido amiga próxima de sua mãe. Ela puxou Fruma pelos braços, tentando tirá-la dali. "Precisamos ir agora", disse ela urgentemente. "Os soldados vão prender todas as crianças também." "Eu não vou deixar eles", gritou Fruma, lutando contra Miriam. "Seus pais já estão com Jesus, criança. Mas você ainda pode viver. Não deixe que o sacrifício deles seja em vão." Conforme os soldados se aproximavam, procurando por mais cristãos na multidão, Miriam conseguiu finalmente arrastar Fruma para longe da praça. Outros cristãos também corriam, carregando crianças e idosos, todos fugindo do massacre que se desenrolava. "Corram!" gritou alguém. "Eles vão atrás de nós." O grupo de fugitivos se espalhou pelas ruas estreitas de Roma, cada um seguindo um caminho diferente. Miriam corria com Fruma pelos becos escuros, o som das botas dos soldados ecoando atrás delas. "Para onde vamos?" ofegou Fruma. "Para um lugar seguro. Um lugar onde outros irmãos podem nos ajudar." Elas correram por horas, se escondendo em porões, saltando muros, até finalmente chegarem a uma casa simples nos subúrbios de Roma. Naquela noite Fruma chorou até não ter mais lágrimas. Miriam a consolou como pôde, mas a ferida era profunda demais para qualquer conforto humano. "Por que Deus deixou isso acontecer?" perguntou Fruma entre soluços. "Se Ele nos ama, por que não salvou meus pais?" "Às vezes, filha", disse Miriam gentilmente, "Deus permite que passemos por dor para que possamos consolar outros que também sofrem. Seus pais estão seguros agora, livres de toda dor. Mas eu quero estar com eles. E um dia estará. Mas primeiro, Deus tem trabalho para você aqui." 15 anos depois, Roma, 79 d.C. Fruma havia se tornado uma mulher de 23 anos, de beleza marcante apesar de todos os anos vivendo nas sombras.
Seus olhos azuis profundos carregavam a sabedoria prematura de quem conheceu a tragédia muito cedo. E seus cabelos castanhos longos eram sempre mantidos cobertos por um véu quando saía às ruas. Ela conhecia cada beco, cada passagem secreta, cada rota de fuga de Roma melhor que qualquer soldado. Havia se tornado uma das principais responsáveis por conseguir suprimentos para a igreja cristã clandestina que funcionava nos túneis subterrâneos da cidade. Naquela manhã, ela se esgueirava pelas ruas movimentadas do mercado central, seus olhos sempre alertas para a presença de soldados. Usava roupa simples e um véu que cobria quase todo o rosto, deixando apenas os olhos descobertos. 2 libras de pão, sussurrou ela para um comerciante que secretamente simpatizava com os cristãos. Os guardas estão mais atentos hoje, murmurou ele de volta, embrulhando o pão discretamente. Dizem que encontraram pistas sobre vocês. O coração de Fruma acelerou, mas manteve a expressão calma. Obrigada pelo aviso. Ela seguiu de barraca em barraca comprando queijo, frutas, tudo que pudesse alimentar os 30 e tantos cristãos que viviam escondidos. Era uma operação perigosa, mas necessária. Foi quando estava pagando por algumas maçãs que viu um grupo de soldados romanos se aproximando, examinando cada pessoa com suspeita. Você aí! Gritou um deles apontando na direção dela. Pare! Fruma fingiu não ouvir e começou a caminhar calmamente para longe, seu coração batendo descompassadamente. Mas quando ouviu o som das botas se aproximando rapidamente, não teve escolha senão correr. Peguem ela! Gritou o soldado. Fruma disparou pelos becos estreitos, sua respiração ofegante ecoando pelas paredes de pedra. Ela conhecia cada esconderijo, cada atalho. Após alguns minutos de perseguição intensa, viu sua salvação, uma entrada para o sistema de esgotos da cidade. Sem hesitar, ela se jogou no buraco escuro, o som dos soldados ficando para trás conforme descia pelos túneis. Perdemos ela! Ouviu um deles gritar lá em cima. Como ela sumiu? Fruma sorriu no escuro. Eles não tinham ideia de que Roma inteira era conectada por um labirinto subterrâneo que ela conhecia como a palma da mão. Acendeu uma tocha que sempre carregava consigo e começou a caminhar pelos túneis familiares. O cheiro não era agradável, mas era o caminho para casa, para sua família escolhida, para os irmãos que a haviam acolhido quando perdera tudo. Depois de 20 minutos caminhando, chegou a uma parede aparentemente sólida. Pressionou uma pedra específica e uma porta secreta se abriu, revelando um salão iluminado por tochas. Era a igreja cristã primitiva mais secreta de Roma. As paredes eram decoradas com afrescos simples mas belos mostrando cenas da vida de Jesus. Cerca de 40 pessoas estavam reunidas ali, homens, mulheres, crianças, todos unidos pela fé e pela necessidade de se esconder. Fruma, suspirou aliviada uma mulher idosa chamada Helena. Ficamos preocupados. Os guardas me reconheceram, mas consegui fugir a tempo, disse Fruma, fazendo o sinal da cruz e começando a distribuir os mantimentos que havia conseguido. Está cada vez mais perigoso, disse Marcos, um homem de meia idade que havia perdido a família em perseguições anteriores. Talvez devêssemos considerar deixar Roma. E ir para onde? Replicou Fruma. Roma é nosso lar. É aqui que Cristo quer que testemunhemos. Mesmo que isso nos mate? Especialmente se isso nos matar, disse ela com uma convicção que impressionou a todos. Nosso sangue será semente para novos cristãos. Do outro lado da cidade, Palácio Imperial. Marco Antônio se levantou de sua mesa ornamentada e caminhou até a janela de seu escritório luxuoso. Aos 30 anos, era o comandante mais jovem da história a chefiar a Guarda Imperial de Roma. Alto, musculoso, com cabelos pretos e olhos penetrantes, ele era admirado e temido em igual medida. Seu uniforme bordado a ouro reluzia sob a luz das lâmpadas a óleo, e cada movimento seu irradiava autoridade absoluta. General, disse Lúcio, seu tenente, entrando na sala. Temos relatórios sobre a atividade cristã aumentando novamente. Como assim aumentando? Perguntou Marco Antônio sem se virar. Nossas fontes dizem que eles estão recrutando mais pessoas, especialmente entre os escravos e pobres. As reuniões secretas estão acontecendo com mais frequência. Marco Antônio se virou, seu rosto endurecendo. E desde quando essa ralé tem coragem de desafiar Roma abertamente? Não é exatamente aberto, senhor.
Eles são astutos. Sabem se esconder. Astutos, Marco Antônio riu com desdém. São apenas fanáticos iludidos seguindo um carpinteiro morto. Como podem ser astutos? Bem, senhor, eles têm evitado captura por anos. E seus números só crescem. Marco Antônio se sentou pesadamente em sua cadeira, tamborilando os dedos na mesa. Não entendo como pessoas racionais podem acreditar nessas fantasias. Um só Deus? Ressurreição dos mortos? Vida eterna? É ridículo. E ainda assim, senhor, eles preferem morrer a negar essas crenças. Exatamente. Preferem morrer a viver racionalmente. Isso prova que são loucos. Lúcio hesitou antes de continuar. Senhor, há uma complicação. Qual? O imperador Nero está planejando algo para o fim de semana. Durante os Jogos do Coliseu, Marco Antônio ergueu uma sobrancelha. Que tipo de planos? Não posso dizer aqui, senhor, mas envolve os cristãos. E envolve fogo. Uma sensação estranha percorreu a espinha de Marco Antônio. Ele conhecia Nero o suficiente para saber que seus planos sempre eram extremos e frequentemente injustos. Mantenha os homens em alerta máximo durante os jogos, ordenou ele. E dobre as patrulhas na cidade. Sim, senhor. Quando Lúcio saiu, Marco Antônio ficou sozinho com seus pensamentos. Algo estava para acontecer, algo grande. E ele tinha a estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Do lado de fora de sua janela, Roma continuava sua rotina diária, inconsciente de que em poucos dias tudo mudaria. E que o destino de uma órfã cristã e de um general romano estava prestes a se entrelaçar de forma impossível. A semente do amor já havia sido plantada, mesmo que nenhum dos dois ainda soubesse. O Coliseu estava em frenesi. 50.000 romanos gritavam em êxtase enquanto gladiadores lutavam até a morte na arena ensanguentada. O imperador Nero, vestido em púrpura real, observava do camarote imperial com um sorriso sinistro que faria qualquer pessoa sensata sentir um arrepio na espinha. Marco Antônio estava posicionado estrategicamente próximo ao camarote, seus olhos treinados escaneando constantemente a multidão em busca de qualquer sinal de problema. Mas havia algo diferente no comportamento dos homens de confiança de Nero. Eles sussurravam entre si, verificavam constantemente pequenos pergaminhos e saíam e entravam do Coliseu com uma urgência suspeita. O que estão tramando? Murmurou ele para si mesmo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, longe do barulho ensurdecedor da arena, uma cena completamente diferente se desenrolava na praça próxima ao Panteão. Paulo de Tarso, o apóstolo mais fervoroso de Cristo, havia subido em uma pequena plataforma improvisada e começado a pregar para uma multidão crescente de pobres, escravos e marginalizados de Roma. Irmãos, sua voz ecoava com paixão. Cristo não veio para os poderosos. Ele veio para os quebrantados, para os desprezados, para aqueles que Roma considera lixo. A multidão murmurava aprovação. Entre eles, Fruma estava parada próxima a uma coluna, seus olhos brilhando com lágrimas de emoção enquanto ouvia as palavras que tocavam diretamente em sua alma ferida. O amor de Cristo, continuava Paulo, não faz distinção entre escravo e livre, entre romano e estrangeiro. Diante dele todos somos filhos amados. Amém, gritou a multidão, incluindo Fruma. Não temam os que matam o corpo, proclamou Paulo, sua voz se tornando mais intensa. Temam apenas aquele que pode dar vida eterna. A morte não é o fim para aqueles que creem. Essas palavras atingiram Fruma como raios. Pela primeira vez em 15 anos, sentiu uma esperança real de que veria seus pais novamente. Mas a paz do momento foi interrompida por um cheiro estranho no ar. Vocês estão sentindo isso? Perguntou alguém na multidão. Fumaça, disse outro. Muito forte. Fruma ergueu os olhos e viu algo que a fez gelar de terror. Línguas de fogo começavam a aparecer nos telhados dos edifícios próximos, se espalhando com uma velocidade antinatural. De volta ao Coliseu, Marco Antônio viu um dos homens de Nero se aproximar rapidamente do imperador e sussurrar algo em seu ouvido. O sorriso de Nero se alargou de uma forma que fez o sangue de Marco Antônio correr frio. Cidadãos de Roma, Nero se levantou subitamente, interrompendo os jogos. Tragédia se abate sobre nossa grande cidade. Um silêncio mortal tomou conta do Coliseu.
Um incêndio devastador começou nos bairros pobres, continuou Nero teatralmente. E sabemos quem são os culpados. Não, sussurrou Marco Antônio, compreendendo imediatamente. Ele não faria isso. Os cristãos, rugiu Nero. Esses fanáticos incendiaram nossa cidade sagrada. Eles devem ser exterminados. A multidão explodiu em fúria. 50.000 vozes gritaram por sangue, por vingança, por justiça contra os cristãos. Marco Antônio se viu numa posição impossível. Como comandante da guarda, era sua obrigação obedecer às ordens do imperador. Mas algo dentro dele sabia que isso estava errado. Marco Antônio, Nero chamou. Mobilize todas as tropas. Quero todos os cristãos de Roma presos antes do amanhecer. Sim, Majestade, respondeu Marco Antônio, mas sua voz soou estranha até para ele mesmo. Na praça próxima ao panteão, o caos havia se instalado completamente. O fogo se espalhava de edifício em edifício com uma velocidade impossível, e as pessoas corriam desesperadamente em todas as direções. É uma armadilha, gritou Paulo para seus seguidores. Corram! Salvem-se! Fruma tentou seguir o grupo, mas na confusão, acabou separada dos outros. O fogo havia se espalhado tanto que ela se viu completamente cercada pelas chamas, sem rota de escape. Socorro! Gritou ela, mas sua voz se perdeu no rugido do fogo e no pânico da multidão. As chamas se aproximavam cada vez mais, o calor se tornando insuportável. Ela se agachou contra uma parede, cobrindo o rosto com as mãos, certa de que ia morrer. Pai, se é para me levar para casa agora, orou ela em meio às lágrimas, receba meu espírito. Foi quando sentiu braços fortes a erguendo do chão. Não se mova, disse uma voz masculina autoritária. Vou tirar você daqui. Fruma abriu os olhos e se viu sendo carregada nos braços de um homem alto e forte, vestindo o uniforme dourado da guarda imperial. Mas não era isso que a chocou, eram os olhos dele. Havia algo naqueles olhos escuros, uma gentileza que contrastava completamente com a dureza do uniforme. Marco Antônio a carregou através das chamas, protegendo-a com seu próprio corpo das brasas que voavam. Quando finalmente chegaram a um local seguro, ele a colocou delicadamente no chão. Por um momento eles se olharam em silêncio. Havia algo inexplicável acontecendo, uma conexão que nenhum dos dois conseguia entender. Você está ferida? Perguntou ele, sua voz surpreendentemente gentil. Não, obrigada, gaguejou Fruma, ainda em choque. Foi então que ela viu o uniforme dele completamente, as insígnias de comandante, o ouro, os símbolos de autoridade. Tudo que ela havia aprendido a temer desde criança. Começou ela, o medo substituindo a gratidão em seus olhos. Sou um soldado, sim, disse Marco Antônio, percebendo a mudança em sua expressão. Mas agora sou apenas alguém tentando salvar vidas. Obrigada, disse ela rapidamente, e antes que ele pudesse responder, desapareceu na multidão. Marco Antônio ficou parado, ainda sentindo o peso dela em seus braços, ainda vendo aqueles olhos azuis profundos que pareciam carregar toda a dor do mundo. Quem era ela? Murmurou ele. Mas não tinha tempo para pensar nisso. Roma estava em chamas e ele tinha trabalho a fazer. 3 horas depois, o fogo finalmente foi controlado, mas não antes de destruir grande parte dos bairros pobres de Roma. Milhares perderam suas casas, centenas morreram, e a cidade inteira estava coberta por uma nuvem de fumaça acre. Fruma conseguiu chegar em segurança à igreja subterrânea, onde encontrou muitos de seus irmãos cristãos já reunidos, todos em estado de choque. Fruma, graças a Deus você está bem, exclamou Helena, abraçando-a. Foi uma armadilha, disse Marcos amargamente. Nero nos culpou pelo incêndio. Como pode nos culpar por algo que claramente ele mesmo fez? Perguntou uma jovem chamada Lídia. Porque precisa de bodes expiatórios, respondeu Paulo, que havia conseguido chegar ali também. E nós somos o alvo perfeito. O que fazemos agora? Perguntou alguém. Oramos, disse Paulo simplesmente. E nos preparamos. A perseguição que está vindo será pior que qualquer coisa que já enfrentamos. No Palácio Imperial, Marco Antônio estava em seu escritório, mas não conseguia se concentrar nos relatórios dos danos causados pelo incêndio. Sua mente continuava voltando àquela mulher de olhos azuis. Senhor, Lúcio entrou no escritório.
Os homens estão esperando ordens para a operação contra os cristãos. Que operação? Perguntou Marco Antônio distraidamente. A que o imperador ordenou: prender todos os cristãos de Roma. Marco Antônio se forçou a voltar à realidade. Ah, sim, a operação. Senhor, o senhor está bem? Parece diferente. Estou bem, mentiu Marco Antônio. Foi um dia longo. Sobre os cristãos, senhor, alguns dos homens estão perguntando se devemos usar força excessiva. Depois do que fizeram à cidade. Eles não fizeram nada à cidade, explodiu Marco Antônio subitamente. Lúcio ficou chocado com a veemência da resposta. Senhor? Marco Antônio percebeu seu erro e tentou se recompor. Quero dizer, ainda estamos investigando. Não podemos ter certeza de que foram eles. Mas o imperador disse. O imperador disse muitas coisas. Nossa obrigação é com a verdade, não com a conveniência política. Lúcio olhou como se nunca o tivesse visto antes. Sim, senhor. E quanto à operação? Marco Antônio suspirou pesadamente. Mobilize os homens. Mas deixe claro, nada de violência desnecessária. Queremos prisões, não um massacre. Entendido, senhor. Quando Lúcio saiu, Marco Antônio colocou a cabeça entre as mãos. Por que estava protegendo pessoas que nem conhecia? Por que a imagem daquela mulher não saía de sua cabeça? O que está acontecendo comigo? Sussurrou ele para o quarto vazio. Nos dias seguintes, as leis contra os cristãos se tornaram ainda mais severas. Nero decretou que qualquer pessoa suspeita de ser cristã deveria ser presa imediatamente. Recompensas foram oferecidas por informações, e delações se tornaram comuns. Marco Antônio se viu na posição horrível de ter que caçar pessoas que, quanto mais estudava, menos pareciam ser criminosas. Seus soldados traziam relatórios diários, os cristãos ajudavam os pobres, cuidavam dos doentes, visitavam prisioneiros. Não parecia comportamento de terroristas. Senhor, disse Lúcio uma manhã, detectamos um possível local de reunião cristã. Onde? No sistema de esgotos, senhor. Uma de nossas fontes viu movimento suspeito nos túneis. Marco Antônio sentiu o estômago se contrair. Tem certeza? Bastante, senhor. O que o senhor quer que façamos? Marco Antônio ficou em silêncio por um longo momento. Sabia que sua obrigação era investigar imediatamente. Mas algo dentro dele resistia. Eu mesmo vou verificar, decidiu finalmente. Escolha 5 homens de confiança. Vamos investigar pessoalmente. Sim, senhor. Naquela noite, túneis subterrâneos. Marco Antônio e seus homens desceram pelos túneis escuros, seguindo as pistas que haviam recebido. O cheiro era nauseante e a escuridão era quase total, quebrada apenas pelas tochas que carregavam. Depois de quase 1 hora caminhando, Marco Antônio começou a ouvir algo que o fez parar completamente. Vozes, muitas vozes cantando em uníssono. Quão grande és tu, Senhor meu Deus! A canção ecoava pelos túneis com uma beleza etérea que fez algo se mexer profundamente no peito de Marco Antônio. Não eram vozes de criminosos ou terroristas, havia uma pureza, uma paz na música que ele nunca havia ouvido antes. Quando contemplo os céus, obra das tuas mãos. Marco Antônio se aproximou mais e, através de uma fenda na parede, conseguiu ver o interior da igreja secreta. Cerca de 40 pessoas estavam reunidas ali, homens, mulheres, crianças, idosos. Todos cantavam com lágrimas nos olhos, suas faces iluminadas pela luz dourada das tochas. No centro, um homem que Marco Antônio reconheceu como Paulo pregava com paixão. Irmãos, não temam os que nos perseguem. Eles podem matar nossos corpos, mas não podem tocar nossas almas. Cristo já venceu a morte por nós. Amém, respondeu a congregação. O amor de Deus é maior que qualquer ódio. Sua luz é mais forte que qualquer escuridão. Foi então que Marco Antônio a viu, a mulher de olhos azuis que havia salvado do incêndio. Ela estava distribuindo pão para as crianças, seu rosto brilhando com uma gentileza que o deixou sem fôlego. Lágrimas inexplicáveis começaram a escorrer pelo rosto de Marco Antônio. Havia algo acontecendo em seu coração que ele não conseguia entender ou controlar. Senhor, sussurrou um de seus soldados. Entramos. Marco Antônio limpou rapidamente as lágrimas e se afastou da fenda. Não, disse ele, sua voz rouca de emoção. Voltamos. Senhor?
mas eles estão bem ali. Eu disse que voltamos. Marco Antônio gritou, surpreendendo seus homens com a intensidade. O grupo retornou em silêncio pelos túneis. Marco Antônio sabia que havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, Palácio Imperial. E então? Perguntou Nero impaciente. Encontraram o ninho de ratos cristãos? Marco Antônio engoliu seco. Sim, majestade. Excelente. E quantos capturaram? Na verdade, majestade, tenho uma proposta melhor. Nero arqueou uma sobrancelha. Continue. Ao invés de simplesmente prendê-los, pensei em algo mais efetivo. Fale. Marco Antônio respirou fundo. Infiltração, majestade. Eu me disfarçaria como um deles, ganharia sua confiança e os destruiria por dentro. Seria muito mais devastador que uma simples prisão. Os olhos de Nero brilharam com malícia. Que ideia deliciosamente perversa. Sim, sim. Faça isso. Obrigado, majestade. Mas quero resultados em 2 meses, Marco Antônio. 2 meses. Entendido. Quando saiu do palácio, Marco Antônio sabia que havia acabado de mentir para o imperador de Roma, mas também sabia que era a única forma de proteger aquelas pessoas inocentes. Não fazia ideia de que estava prestes a descobrir muito mais sobre si mesmo do que jamais imaginara. Uma semana depois, Marco Antônio se olhou no espelho de bronze polido de seus aposentos privados, mas não reconheceu o homem que via refletido. Havia trocado seu uniforme dourado por roupa simples de linho, túnica marrom desbotada, sandálias gastas, um manto remendado que qualquer plebeu usaria. Não posso acreditar que estou fazendo isso, murmurou ele, passando a mão pelos cabelos que havia deixado crescer e despenteado propositalmente. Guardou sua espada cerimonial e pegou uma adaga simples, escondendo-a entre as dobras do manto. Se ia se infiltrar entre os cristãos, precisava parecer um deles completamente. Tiago, disse ele para seu reflexo, testando o nome falso que havia escolhido. Meu nome é Tiago. Naquela noite, escadarias do Panteão. Uma pequena multidão se havia reunido nas escadarias do templo mais importante de Roma, mas não para adorar os deuses romanos. Escondido entre as sombras das colunas, um homem pregava em voz baixa mas apaixonada. Marco Antônio se aproximou cautelosamente, misturando-se com os outros ouvintes, principalmente escravos, trabalhadores pobres e mulheres simples que haviam acabado de sair de um dia exaustivo de trabalho. Irmãos, dizia o pregador, Cristo não veio para os palácios de mármore. Ele veio para corações como os nossos, quebrantados, cansados, desprezados pelo mundo. Marco Antônio reconheceu imediatamente a voz. Era Paulo de Tarso, o líder cristão mais procurado de todo o império. Vocês acham que são insignificantes porque Roma os considera lixo, continuou Paulo, sua voz crescendo em intensidade. Mas para Deus, vocês são joias preciosas. Reis e rainhas do reino celestial. Como pode ter certeza disso? Perguntou uma mulher na multidão. Porque ele morreu por vocês, respondeu Paulo com lágrimas nos olhos. O próprio Filho de Deus desceu do céu não para visitar palácios, mas para morrer numa cruz como criminoso por amor de vocês. Marco Antônio sentiu algo estranho se mexendo em seu peito. Havia crescido acreditando que os deuses eram distantes, caprichosos, interessados apenas em receber sacrifícios e adoração. Mas Paulo falava de um Deus que morria pelos seus seguidores? O amor de Cristo, continuou Paulo, não faz distinção entre romano e estrangeiro, livre e escravo, rico e pobre. Diante da cruz, todos somos iguais. Isso é impossível, sussurrou Marco Antônio para si mesmo. Um homem franzino e enrugado, com mãos calejadas de muito trabalho, estava parado ao lado dele. Notando o espanto de Marco Antônio, se aproximou. Primeira vez ouvindo Paulo, perguntou gentilmente. Hesitou Marco Antônio. Me chamo Tiago. José, respondeu o homem, estendendo a mão calejada. Que a paz do Senhor seja contigo, irmão. A naturalidade e genuína gentileza na voz de José pegaram Marco Antônio de surpresa. Quando foi a última vez que alguém havia falado com ele assim, sem medo, sem bajulação, apenas como um igual? A paz do Senhor? Repetiu Marco Antônio, não acostumado com a expressão. Jesus Cristo, explicou José com um sorriso. Nosso Salvador.
Durante os próximos 20 minutos, Marco Antônio ouviu Paulo falar sobre perdão, amor incondicional, esperança eterna. Cada palavra parecia atravessar suas defesas mentais e tocar algo profundo em sua alma. Como pode acreditar nisso tudo? Perguntou Marco Antônio para José quando Paulo terminou de falar. Porque mudou minha vida, respondeu José simplesmente. Eu era cheio de ódio, amargura. Mas Cristo me mostrou um caminho melhor. E se for tudo mentira? José o olhou com compaixão. Tiago, você parece carregar um peso muito grande nos ombros. Que mal poderia fazer experimentar um pouco de esperança? Antes que Marco Antônio pudesse responder, José continuou. Há uma reunião mais íntima daqui a 3 dias. Você gostaria de vir? Marco Antônio hesitou. Era exatamente o que estava procurando, uma forma de se infiltrar no grupo. Mas algo na gentileza genuína de José o fez se sentir terrível por sua intenção de enganá-los. Eu sim, gostaria. Maravilhoso. Te encontro aqui na mesma hora. 3 dias depois, igreja subterrânea. Marco Antônio seguiu José através dos túneis escuros, seu coração batendo acelerado. Estava prestes a entrar no local que seus soldados haviam descoberto, mas agora como convidado, não como invasor. Quando chegaram ao salão secreto, Marco Antônio ficou impressionado novamente com a atmosfera do lugar. As tochas criavam uma luz dourada e acolhedora, os afrescos nas paredes contavam a história de Jesus de forma simples mas tocante. E havia uma paz no ar que ele nunca havia sentido em nenhum templo romano. Bem-vindo, Tiago, disse Paulo, aproximando-se dele com um sorriso caloroso. José me falou sobre você. É uma honra conhecê-lo, disse Marco Antônio, e ficou surpreso ao perceber que não estava mentindo completamente. A honra é minha, irmão. Todo filho de Deus é bem-vindo aqui. Durante o culto, Marco Antônio observou tudo com olhos treinados de soldado. Quantas pessoas, quantas saídas, quem eram os líderes. Mas gradualmente, algo mais forte começou a capturar sua atenção. Era a forma como essas pessoas interagiam. Não havia bajulação, não havia hierarquia social. Escravos conversavam como iguais com homens livres. Mulheres participavam das discussões. Crianças eram tratadas com respeito genuíno. E então ele a viu. Fruma estava distribuindo pão para as crianças menores, seu rosto iluminado por uma gentileza que fez o coração de Marco Antônio acelerar. Ela usava um vestido simples, mas havia uma dignidade natural em seus movimentos que a fazia parecer uma rainha. Quando seus olhos se encontraram através do salão, Marco Antônio sentiu a mesma conexão estranha do dia do incêndio. Ela o estudou por um momento, uma expressão confusa cruzando seu rosto. Eu conheço ele de algum lugar, pensou Fruma, mas não conseguiu identificar de onde. Depois do culto, conforme as pessoas se misturavam e conversavam, Fruma se aproximou dele. Você é novo aqui, observou ela, sua voz suave mas cautelosa. Sim, me chamo Tiago, disse Marco Antônio, estendendo a mão. Fruma, respondeu ela, apertando brevemente sua mão. Que bom ter um novo irmão conosco. Irmão, é como nos chamamos aqui. Somos todos filhos do mesmo pai. A simplicidade e sinceridade em sua voz tocaram Marco Antônio de uma forma que ele não esperava. E há quanto tempo você é cristã? Uma sombra de dor passou pelos olhos azuis de Fruma. Desde sempre. Meus pais, eles deram a vida pela fé. Sinto muito, disse Marco Antônio, e ficou surpreso com quão genuinamente sentia. E você? O que te trouxe até Cristo? Marco Antônio não estava preparado para essa pergunta. Eu estou buscando algo que dê sentido à vida. E o que fazia antes? Trabalhava para o governo, disse ele vagamente. A Fruma sorriu. Muitos dos nossos irmãos trabalhavam para Roma antes de encontrar Jesus. Ele nos liberta de muitas prisões. Nos meses seguintes, Marco Antônio se viu vivendo uma vida dupla cada vez mais complexa. Durante o dia, era o comandante imperial, recebendo relatórios sobre as operações contra os cristãos e tendo que inventar desculpas para Nero sobre por que sua infiltração estava demorando tanto. À noite e nos fins de semana era Tiago, membro dedicado da igreja subterrânea, aprendendo sobre Jesus, participando de orações, ajudando a cuidar dos pobres e necessitados. O que mais o perturbava era como rapidamente estava se apegando àquelas pessoas.
José havia se tornado um amigo verdadeiro, sempre disposto a ouvi-lo e dar conselhos sábios. Paulo era um mestre fascinante, capaz de explicar conceitos profundos de forma simples. E Fruma havia se tornado a pessoa mais importante em sua vida, mesmo que ela não soubesse disso. Tiago, disse ela uma tarde enquanto preparavam comida para distribuir aos pobres, você parece diferente dos outros convertidos. Como assim? Perguntou ele, tentando parecer casual. Mas, tenso, como se estivesse sempre alerta para algo. Marco Antônio sentiu o sangue gelar. Ela estava percebendo? É apenas minha personalidade, disse ele. Ou talvez, sugeriu ela gentilmente, você tenha vivido situações que te ensinaram a sempre estar em guarda. Havia tanta compaixão em sua voz que Marco Antônio quase confessou tudo ali mesmo. Uma noite especial. Durante um dos estudos bíblicos semanais, Fruma havia pedido para que cada pessoa compartilhasse algo sobre o amor de Cristo. Quando chegou a vez de Marco Antônio, ele se levantou nervosamente. Eu sempre achei que amor era algo que se ganha, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Que você tinha que se provar digno, conquistar através de feitos ou posição. Fruma o observava atentamente, seus olhos azuis brilhando com interesse. Mas vocês, continuou Marco Antônio, olhando ao redor do salão, me mostraram um amor diferente. Um amor que não pergunta o que você fez, mas quem você é no fundo. Cristo ama o patrício e o plebeu igualmente, não porque mereçam, mas porque ele é amor. Amém, murmurou a congregação. E isso me ensinou. Marco Antônio olhou diretamente para Fruma, que talvez eu possa amar assim também. Sem condições, sem barreiras, apenas amor. Quando ele se sentou, Fruma se aproximou dele. Irmão Tiago, disse ela, seus olhos marejados, foi lindo o que você disse. Cristo realmente ama a todos sem diferenciar patrícios e plebeus. Falei o que sentia no coração, respondeu Marco Antônio, e naquele momento não sabia mais se estava encenando ou falando a verdade. O que sabia era que estava cada vez mais absorto e comovido com a fé daquelas pessoas. Eles o consideravam um amigo verdadeiro, e ele, mesmo tentando se enganar, os considerava igualmente. A pressão de Nero. Marco Antônio, rugiu Nero durante uma audiência privada. Já se passaram meses. Onde estão os resultados da sua infiltração? Majestade, disse Marco Antônio cuidadosamente, operações de infiltração requerem tempo para construir confiança. Tempo, Nero bateu o punho na mesa. Roma queima. Cristãos se multiplicam como ratos. E você me pede tempo? É que eles são mais organizados do que pensávamos, Majestade. Se agirmos precipitadamente. Chega de desculpas, interrompeu Nero. Quero todos esses cristãos condenados e mortos. Todos. E se sua infiltração não produzir resultados em 2 semanas, encontrarei alguém que produza. Marco Antônio saiu da audiência com o coração pesado. Nero estava perdendo a paciência. E se ele não entregasse os cristãos em breve, outro comandante seria designado, alguém que não hesitaria em massacrar pessoas inocentes. A decisão impossível. Naquela noite Marco Antônio não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores de mármore de sua casa luxuosa, mas tudo se sentia vazio e frio comparado ao calor da igreja subterrânea. O que eu me tornei? Perguntou ele para as estátuas silenciosas dos deuses romanos em seu pátio particular. Ele pensou em José, que o tratava como filho, em Paulo, que havia aberto seu coração e compartilhado os mistérios mais profundos da fé, em todas as crianças que corriam para abraçá-lo quando chegava às reuniões, e pensou em Fruma, seus olhos azuis cheios de confiança, sua risada genuína, a forma como sua mão tocava brevemente a dele quando oravam juntos. Eu não posso traí-los, sussurrou ele para a noite escura. Não posso. Mas como poderia protegê-los sem se expor? E se Nero descobrisse que ele havia se tornado simpatizante dos cristãos? A resposta veio a ele como um raio. Ele precisava avisá-lo sobre o perigo iminente, mesmo que isso significasse revelar sua verdadeira identidade. Na manhã seguinte, Marco Antônio tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Igreja subterrânea, reunião de emergência. Marco Antônio chegou ao salão secreto com o coração disparado. Havia convocado uma reunião urgente através de José, dizendo que tinha informações críticas sobre a segurança do grupo. Quando chegou, encontrou cerca de 30 pessoas reunidas.
praticamente todos os membros da igreja clandestina. Paulo estava no centro, seu rosto mostrando preocupação, e Fruma estava sentada próxima à parede, seus olhos azuis fixos nele com curiosidade. Irmãos, começou Marco Antônio, sua voz tremendo ligeiramente, preciso compartilhar algo urgente com vocês. Fale, Tiago, encorajou Paulo. Estamos ouvindo. Marco Antônio respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras mudariam tudo. Ouvi guardas falando, mentiu ele, tentando encontrar uma forma de protegê-los sem se expor completamente. Eles descobriram este local. Planejam invadir dentro de poucos dias. Um murmúrio de pânico percorreu o grupo. Tem certeza? Perguntou Marcos, o homem de meia idade. Absoluta. Vocês precisam sair daqui imediatamente. Mas para onde iremos? Perguntou Helena, a mulher idosa. Como você soube disso, Tiago? Perguntou Fruma subitamente, seus olhos estudando-o com uma intensidade que o fez suar frio. Eu trabalho perto dos quartéis. Às vezes escuto conversas. Que tipo de trabalho? Insistiu ela, algo mudando em sua expressão. Marco Antônio percebeu que suas mentiras estavam desmoronando. Fruma sempre havia sido perspicaz, e agora ela estava conectando pontos que ele preferia deixar separados. Isso importa agora? Tentou ele desviar o assunto. O importante é que vocês estão em perigo. Responda a pergunta dele, disse Paulo gentilmente, mas havia autoridade em sua voz. Marco Antônio olhou ao redor do salão. Todas aquelas faces que havia aprendido a amar o observavam com uma mistura de gratidão pela advertência e crescente suspeita sobre sua identidade. Começou ele, mas as palavras morreram em sua garganta. Tiago, disse Fruma se levantando lentamente, há algo que você não está nos contando. O silêncio no salão era ensurdecedor. Marco Antônio sabia que tinha chegado ao momento da verdade. Vocês não têm ideia de quão difícil isso é para mim, disse ele finalmente, sua voz quebrando. O que é difícil? Perguntou José, que o havia tratado como filho durante todos aqueles meses. Marco Antônio fechou os olhos, reuniu toda a coragem que possuía, e se ajoelhou no centro do salão. Perdoe-me, sussurrou ele. Perdoe-me por tudo. Tiago, do que está falando? Perguntou Paulo. Meu nome não é Tiago, disse Marco Antônio, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. É Marco Antônio. E eu sou o comandante da Guarda Imperial de Roma. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era como se o próprio ar tivesse parado de se mover. O quê? Sussurrou Helena. Eu vim aqui inicialmente para infiltrá-los, continuou Marco Antônio, ainda de joelhos. Nero me ordenou que me disfarçasse como cristão, ganhasse a confiança de vocês e os destruísse por dentro. Não, o grito de Fruma ecoou pelo salão como uma punhalada. Marco Antônio ergueu os olhos e viu a dor devastadora no rosto dela. A sensação de traição, de ter sido enganada pela segunda vez em sua vida por alguém em quem confiava. Fruma, por favor, deixe-me explicar. Você é um soldado romano. Ela gritou, lágrimas de raiva e dor escorrendo por seu rosto. Você usa o mesmo uniforme dos homens que mataram meus pais. Eu sei como isso deve soar. Como isso deve soar? Ela riu amargamente. Você mentiu para nós durante meses. Ganhou nossa confiança. Sua voz se quebrou quando percebeu que havia começado a desenvolver sentimentos por ele. Fruma, por favor. Marco Antônio se levantou, tentando se aproximar dela, mas ela recuou como se ele fosse venenoso. Não se aproxime de mim. Deixe-no terminar, disse Paulo subitamente, sua voz calma cortando através da comoção. Há mais na história. Marco Antônio olhou para Paulo com gratidão, depois continuou. Sim, vim aqui para traí-los. Mas vocês me mudaram. Sem saber, sem tentar, vocês me mostraram um amor que eu nunca soube que existia. Mentira, gritou Marcos. Você está tentando nos manipular de novo. José. Marco Antônio se virou para o homem que se tornará seu amigo mais próximo. Você me perguntou uma vez se eu carregava um peso nos ombros. Eu carrego o peso de uma vida inteira acreditando que poder e força eram tudo. Vocês me mostraram algo diferente. José o observava com olhos marejados, claramente dividido entre a dor da traição e o afeto genuíno que havia desenvolvido por Marco Antônio.
Paulo, continuou Marco Antônio, suas palavras sobre o amor de Cristo entraram no meu coração como espadas. Eu não queria acreditar, mas não conseguia mais negar. E então decidiu nos entregar assim mesmo? Perguntou Fruma amargamente. Não, exclamou Marco Antônio. É exatamente o oposto. Vim avisá-los porque não consigo traí-los. Porque ao invés de vocês se tornarem meus prisioneiros, eu me tornei prisioneiro do amor de vocês. Prove, disse Paulo simplesmente. Como? Se realmente se converteu, se realmente nos ama, prove com ações. Marco Antônio não hesitou. Vocês precisam fugir de Roma. Eu tenho uma vila no interior, vocês podem se esconder lá até encontrarem um lugar permanente. E depois? Perguntou Marcos desconfiado. Depois eu enfrento as consequências. Nero saberá que os perdi, e minha vida não valerá nada. Por que faria isso? Perguntou Helena. Marco Antônio olhou diretamente para Fruma, mesmo sabendo que ela não queria vê-lo. Porque aprendi que algumas coisas são mais importantes que a própria vida. E vocês me ensinaram o que são essas coisas. A fuga. A discussão durou horas. Alguns membros queriam aceitar a ajuda de Marco Antônio, outros achavam que era uma armadilha elaborada. Fruma permaneceu em silêncio durante todo o debate, claramente dilacerada entre a dor da traição e a necessidade de proteger as pessoas que amava. Finalmente Paulo tomou a decisão. Vamos aceitar sua ajuda, Marco Antônio, disse ele. Mas você fica para trás. Não pode vir conosco. Entendo. E continuou Paulo, seus olhos encontrando os de Marco Antônio. Se isso for uma armadilha, que Deus tenha misericórdia de sua alma. Não é uma armadilha. Eu juro pelo nome de Cristo. Naquela mesma noite, os cristãos reuniram seus poucos pertences e se prepararam para deixar Roma. Marco Antônio havia fornecido carroças, provisões e instruções detalhadas sobre como chegar à sua vila no interior. Conforme se preparavam para partir, José se aproximou dele. Tiago, Marco Antônio, disse ele hesitando. Independente de como isso começou, você se tornou um irmão para mim. José, oro para que Cristo o proteja. E oro para que um dia você possa se juntar a nós novamente, não como infiltrado, mas como filho de Deus. Os dois homens se abraçaram, ambos chorando. Fruma foi a última a partir. Ela parou na entrada do túnel, se virou para olhá-lo uma última vez. Você salvou minha vida no incêndio, disse ela, sua voz fria mas não cruel. Agora salvou nossas vidas novamente. Isso tem que contar para alguma coisa. Fruma, eu... Não, ela interrompeu. Não agora. Talvez nunca. E então ela se foi, deixando Marco Antônio sozinho no salão vazio. A descoberta. 2 manhãs depois, quando os soldados de Marco Antônio invadiram o local sob ordens diretas de Nero, encontraram apenas paredes vazias e afrescos de Jesus olhando pacificamente para o vazio. Onde estão eles? Rugiu Lúcio, que havia assumido a operação quando Marco Antônio alegou estar doente. Sumiram, relatou um soldado. Mas há sinais de que estiveram aqui recentemente. Quando a notícia chegou a Nero, sua fúria foi apocalíptica. Marco Antônio. Ele gritou quando o comandante foi trazido à sua presença. Você os deixou escapar. Majestade, quando chegamos lá. Silêncio. Você falhou miseravelmente. E sabe qual o preço do fracasso em Roma? Marco Antônio sabia. Mas descobriu, para sua própria surpresa, que não tinha medo. Sim, Majestade. Você tem uma última chance, disse Nero com um sorriso cruel. Encontre-os. Traga-os de volta. E se não conseguir? Entendo, Majestade. A perseguição intensificada. Nos dias seguintes, Nero ordenou que qualquer pessoa remotamente suspeita de ser cristã fosse presa. A paranoia tomou conta de Roma, e delações se tornaram epidêmicas. Marco Antônio se viu na posição horrível de ter que liderar essas perseguições, sabendo que estava caçando pessoas inocentes. Foi durante uma dessas operações que sua vida mudou para sempre. Senhor, gritou um soldado, encontramos uma família cristã. Marco Antônio se aproximou e viu uma cena que o fez sentir náusea. Um homem, uma mulher, uma criança de 5 anos e um bebê de colo, todos apavorados, sendo arrastados pelos soldados. Por favor, suplicava a mulher. Nossas crianças são inocentes. Não temos medo de morrer, disse o homem, segurando a mão da esposa. Mas poupem nossos filhos.
A criança de 5 anos chorava desesperadamente, se agarrando às pernas da mãe. O bebê também chorava, sem entender o que estava acontecendo. Marco Antônio olhou para aquela família e viu Fruma aos 8 anos, vendo seus pais serem crucificados. Viu o terror, o desamparo, a injustiça absoluta. Algo se quebrou dentro dele. Soltem-nos, disse ele calmamente. Senhor? Perguntou o soldado, confuso. Eu disse soltem-nos, rugiu Marco Antônio com uma autoridade que fez todos recuarem. Mas senhor, as ordens do imperador. As ordens do imperador não incluem assassinar bebês. Soltem-nos agora. Os soldados hesitaram, mas obedeceram. A família olhou para Marco Antônio com incredulidade. Vão, disse ele para eles. Saiam de Roma. Nunca mais voltem. Obrigado, sussurrou o homem. Deus o abençoe. Quando a família desapareceu na escuridão, Marco Antônio sabia que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Naquela mesma noite, ele fez algo que jamais pensou que faria. Ajoelhou-se no pátio de sua casa luxuosa e pela primeira vez na vida, orou de verdade. Deus, sussurrou ele para as estrelas, se você existe, se realmente ama estas pessoas como Paulo disse, me ajude. Dê-me coragem para fazer o que é certo, mesmo que isso me custe tudo. Era o primeiro passo de uma jornada que o levaria de volta aos braços das pessoas que amava, e ao coração da mulher que havia roubado sua alma. Interior do Império Romano, 3 meses depois. Na pequena vila onde os cristãos haviam se refugiado, a vida havia encontrado um novo ritmo. A propriedade rural que Marco Antônio havia oferecido era simples mas acolhedora, com campos de trigo dourado e olivais que se estendiam até onde a vista alcançava. Fruma estava no pomar, colhendo maçãs para o jantar comunitário, quando José se aproximou dela. Você tem pensado nele, observou o homem mais velho gentilmente. Não sei do que está falando, disse Fruma, concentrando-se excessivamente nas frutas. Fruma, conheço você há anos. Vejo a dor em seus olhos. Ela parou de colher e se encostou na árvore, suspirando pesadamente. José, ele me enganou. Me fez acreditar que era alguém que ele não era. E quem ele era quando estava conosco? Perguntou José. Quando consolava as crianças? Quando dividia seu pão com os famintos? Quando chorava durante nossas orações? Era uma encenação. Era? Ou talvez fosse a primeira vez que ele podia ser quem realmente era por dentro. Fruma se virou para encará-lo, lágrimas brilhando em seus olhos azuis. José, meus pais foram mortos por soldados romanos. Como posso amar alguém que representa tudo aquilo que destruiu minha família? Porque, disse José suavemente, o amor de Cristo é maior que nossas feridas. E porque talvez Deus tenha colocado aquele homem em sua vida exatamente para curar essas feridas. Roma, naquela mesma noite. Marco Antônio estava em sua cela na prisão militar, aguardando execução. Havia sido preso 3 dias atrás, depois que Nero descobriu que ele havia libertado a família cristã. A cela era escura, úmida e fria, um contraste brutal com o luxo que havia conhecido toda a vida. Mas estranhamente, ele se sentia mais em paz do que jamais se sentirá em seu palácio. Deus, orou ele em voz baixa, obrigado por me mostrar o que realmente importa, antes que fosse tarde demais. O som de passos ecoou pelo corredor. Marco Antônio ergueu os olhos e viu uma figura familiar se aproximando. Era Lúcio, seu antigo tenente. Marco Antônio, disse Lúcio, sua voz carregada de emoção. Lúcio, veio se despedir? Vim te tirar daqui. Marco Antônio se levantou, surpreso. Como assim? Você me salvou a vida 3 vezes em batalha, disse Lúcio, abrindo a cela. Agora é minha vez de salvar a sua. Tenho cavalos esperando. Você pode estar fora de Roma antes do amanhecer. Lúcio, você pode ser executado por isso. Alguns homens merecem viver, Marco Antônio. Você é um deles. Mas para onde eu iria? Lúcio sorriu. Ouvi dizer que você tem alguns amigos no interior. A jornada. Marco Antônio cavalgou através da noite, seu coração batendo tanto de medo quanto de esperança. Não sabia se os cristãos o receberiam de volta, especialmente depois da forma como as coisas haviam terminado. Mas sabia que tinha que tentar. Tinha que pelo menos se desculpar adequadamente, mostrar que sua conversão havia sido real. Conforme o sol nasceu pintando o céu de rosa e dourado, ele avistou a vila no horizonte.
Suas mãos tremeram nas rédeas do cavalo. Deus sussurrou ele: se está à sua vontade, prepare o coração deles para me perdoar. A chegada. Paulo estava ensinando um grupo de crianças quando viu a figura solitária se aproximando a cavalo. Reconheceu imediatamente a postura ereta, mesmo sob as roupas simples de viajante. Marco Antônio, murmurou ele, fazendo as crianças olharem também. A notícia se espalhou rapidamente pela propriedade. Em questão de minutos, todos os cristãos estavam reunidos no pátio principal, observando em silêncio enquanto Marco Antônio desmontava do cavalo. Ele caminhou até o centro do grupo e, sem uma palavra, se ajoelhou na terra empoeirada. Irmãos, disse ele, sua voz quebrada de emoção, vim pedir perdão. Marco Antônio. Paulo se aproximou. O que aconteceu? Por que não está em Roma? Por que não consegui mais ser parte daquele sistema? Respondeu ele, ainda de joelhos. Nero me ordenou que prendesse uma família cristã, um homem, uma mulher, 2 crianças pequenas. E eu não consegui fazer. Murmúrios de surpresa percorreram o grupo. Eu os libertei, continuou Marco Antônio. E por isso fui preso. Seria executado amanhã se um amigo não tivesse me ajudado a escapar. Você desertou da guarda imperial? Perguntou Marcos incrédulo. Desertei da guarda, abandonei minha fortuna, minha posição, minha vida inteira, porque aprendi que tudo isso não vale nada comparado ao amor que vocês me mostraram. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele continuava. Eu comecei como um impostor tentando destruí-los. Mas vocês me converteram verdadeiramente. Cristo falou ao meu coração através de vocês, e agora só quero servi-lo, mesmo que isso signifique viver como fugitivo pelo resto da vida. Paulo estendeu a mão e ajudou Marco Antônio a se levantar. Marco Antônio, disse ele solenemente, se você realmente se converteu, se realmente abandonou tudo por Cristo, então seu nome não é mais Marco Antônio. Senhor, seu nome é Tiago, porque Tiago ama a Deus e responde apenas a Ele. Tiago tem amor e compaixão no coração. Tiago é nosso irmão, sempre foi e sempre será. Com lágrimas nos olhos, toda a congregação se aproximou para abraçá-lo. Bem-vindo de volta, irmão Tiago, diziam eles um por um. Todos, exceto uma pessoa. Fruma permaneceu afastada, encostada na parede da casa, observando a cena com lágrimas nos olhos. Havia dor em seu rosto, mas também algo mais, uma luta interna entre a mágoa e o amor. Paulo percebeu seu isolamento e se aproximou dela. Fruma, disse ele gentilmente, vejo que seu coração ainda está dividido. Paulo, sussurrou ela. Como posso perdoar alguém que representa tudo que me causou dor? Lembra-se do que Cristo disse na cruz? Perguntou Paulo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele perdoou os mesmos soldados que o crucificaram. Mas é tão difícil. É. Mas lembre-se também de que o perdão não é sobre a pessoa que nos machucou. É sobre libertar nosso próprio coração para amar novamente. O perdão. Mais tarde naquela noite, quando todos haviam se retirado, Fruma encontrou Tiago sentado sozinho no pomar, olhando as estrelas. Posso me juntar a você? Perguntou ela timidamente. Ele se virou surpreso e esperançoso. Claro! Eles se sentaram em silêncio por alguns minutos, o ar noturno carregado de tensão emocional não resolvida. Tiago, disse ela finalmente, preciso que entenda uma coisa. Estou ouvindo. Quando você me enganou, não foi apenas sobre a identidade. Foi sobre outros sentimentos. Marco Antônio sentiu o coração acelerar. Que sentimentos? Eu havia começado a me apaixonar por você, confessou ela, corando mesmo na escuridão. E quando descobri quem você realmente era, senti como se toda a emoção que havia desenvolvido fosse baseada em mentiras. Fruma, ele se virou para encará-la completamente. Posso jurar por tudo que é sagrado que os sentimentos eram reais. Talvez minha identidade fosse falsa, mas o homem que se apaixonou por você, esse era real. Como posso ter certeza? Tiago pegou delicadamente a mão dela entre as suas. Porque, disse ele suavemente, aquele homem abandonou tudo, poder, riqueza, segurança, só para ter a chance de olhar nos seus olhos novamente e dizer que te ama. Lágrimas escorreram pelo rosto de Fruma. Tiago, eu te amo, Fruma, disse ele, sua voz quebrada de emoção. Amo sua força, sua fé, sua compaixão. Amo a forma como você cuida das crianças, como defende os fracos, como você ainda encontra esperança depois de tanta dor.
E eu, sussurrou ela, amo o homem que você se tornou. O homem que escolheu o amor ao invés do poder. Quando se beijaram sob as estrelas, foi como se todas as mágoas, todas as mentiras, todos os muros entre eles desaparecessem. Era um beijo de perdão, de segundas chances, de amor que venceu até mesmo a traição. 3 anos depois, a pequena vila havia se transformado em uma próspera comunidade cristã. Tiago havia se tornado o líder de segurança do grupo, usando sua experiência militar para proteger as famílias que haviam encontrado refúgio ali. Ele e Fruma se casaram 1 ano após sua reconciliação, em uma cerimônia simples mas linda, oficiada pelo próprio Paulo. Agora tinham um filho de 2 anos, Miguel, e Fruma estava grávida novamente. Papai, disse Miguel, puxando a túnica de Tiago, conta a história de como você conheceu a mamãe. Tiago riu, pegando o menino no colo. De novo. Você nunca se cansa dessa história. Nunca, riu Miguel. Bom, começou Tiago, olhando carinhosamente para Fruma, que estava bordando com a mão pousada protetoramente sobre a barriga. Era uma vez um soldado muito orgulhoso que achava que sabia tudo sobre a vida. E ele conheceu uma moça muito corajosa que salvou ele, completou Miguel. Isso mesmo. E você sabe o que aconteceu depois? Eles se apaixonaram e viveram felizes para sempre. Exato, sorriu Tiago. Mas sabe qual a parte mais importante da história? Qual? Que às vezes Deus usa até mesmo nossas mentiras para nos mostrar a verdade. E que o amor verdadeiro pode vencer qualquer coisa, até mesmo traição. O retorno a Roma. Em junho de 67 d.C., Paulo anunciou uma decisão que deixou todos preocupados. Vou voltar a Roma, declarou ele durante uma reunião comunitária. Paulo, é loucura, protestou Tiago. Nero está mais violento que nunca. Estou cansado de me esconder, Tiago respondeu Paulo com paixão. Pregar a palavra de Cristo ao mundo é meu dever e minha paixão. Não posso ficar escondido enquanto Roma precisa ouvir sobre Jesus. Mas você pode ser morto. Então que seja. Minha vida pertence a Cristo. Apesar de todos os protestos, Paulo partiu para Roma com um pequeno grupo de voluntários. Tiago e Fruma decidiram acompanhá-los. O último sermão. Na maior praça de Roma, sob o sol escaldante do meio-dia, Paulo subiu em uma plataforma improvisada e começou aquele que seria seu último sermão. Cidadãos de Roma, sua voz ecoou pela praça lotada. Venho falar de um amor maior que qualquer império. Uma multidão se reuniu, escravos, comerciantes, até mesmo alguns patrícios curiosos. Cristo morreu por vocês. Por cada romano, por cada escravo, por cada pessoa que se sente perdida e sem esperança. Tiago e Fruma estavam nas bordas da multidão, de mãos dadas, Miguel no colo de Tiago. Eles sabiam que era perigoso, mas também sabiam que era necessário. O amor de Deus não faz distinção entre rico e pobre, continuava Paulo, lágrimas de paixão escorrendo por seu rosto. Ele ama o imperador e o mendigo igualmente. Prendam-no, rugiu uma voz familiar. Era o novo comandante da guarda, substituto de Tiago. Soldados começaram a se mover pela multidão. Fujam, gritou Paulo para seus seguidores. Mas antes que pudesse descer da plataforma, foi cercado pelos soldados. Tiago instintivamente se moveu para defender seu mentor, mas Paulo fez um gesto para que parasse. Não, meu irmão, disse Paulo calmamente. Minha hora chegou. Cuidem da família de vocês. A igreja precisa de vocês. Tiago, sussurrou Fruma urgentemente, precisamos ir. Um dos soldados, um homem mais velho que havia servido sob Tiago, o reconheceu. Vão, sussurrou ele discretamente. É o máximo que posso fazer. Com o coração partido, Tiago pegou Fruma e Miguel e saíram correndo pela multidão dispersante. O sacrifício final. Em 29 de julho de 67 d.C., Paulo foi decapitado em praça pública por ordem de Nero. Tiago e Fruma assistiram à execução de longe, escondidos entre a multidão. Para Fruma, foi como reviver o trauma da infância ver mais uma pessoa que amava sendo morta pelo Império Romano. Mas desta vez era diferente. Tiago estava ao seu lado, segurando sua mão firmemente com Miguel no colo. Eles não estavam sozinhos. Ele está com Jesus agora, sussurrou Tiago em seu ouvido. Sim, concordou Fruma através das lágrimas. E nós continuamos a obra dele. Quando voltaram à vila, encontraram a comunidade reunida em oração.
Paulo havia partido, mas sua semente havia germinado em centenas de corações. Epílogo. 20 anos depois, o imperador Nero havia morrido há muito tempo, e as perseguições aos cristãos haviam diminuído sob novos governantes. A pequena vila havia se tornado uma cidade próspera, e Tiago era respeitado como um dos líderes cristãos mais sábios da região. Fruma, agora com 43 anos e ainda linda, estava sentada no pomar onde tantas vezes havia encontrado paz. Seus 5 filhos brincavam próximos, e ela observava Tiago ensinando os mais velhos sobre as escrituras. Mamãe, disse Miguel, agora com 22 anos, às vezes você ainda pensa nos seus pais? Todos os dias, sorriu ela. Mas não com tristeza, com gratidão. Gratidão? Porque o sacrifício deles plantou uma semente de fé que ainda está crescendo. Vocês são parte dessa semente. Seus filhos serão parte dela. Tiago se aproximou e se sentou ao lado dela, como faziam toda noite há 20 anos. No que está pensando? Perguntou ele, passando o braço ao redor dela. Em como Deus escreve histórias impossíveis, disse ela, encostando a cabeça em seu ombro. Quem diria que a órfã que odiava soldados romanos se casaria com um general romano? E quem diria que um general orgulhoso aprenderia sobre amor verdadeiro de um grupo de pessoas que ele deveria aprender? Deus sabia, disse Fruma suavemente. Ele sempre soube. Conforme as estrelas apareciam no céu noturno, a mesma brisa suave que havia testemunhado sua primeira conversa agora os envolvia como uma bênção. 2 corações que pareciam destinados à inimizade haviam encontrado um amor que nem impérios nem perseguições conseguiram destruir. E nas gerações que se seguiram, a história de Fruma e Tiago seria contada como prova de que Deus pode usar até mesmo as traições mais dolorosas para tecer o tapete mais lindo do amor verdadeiro. E aí, essa história tocou seu coração? Fruma e Tiago provaram que Deus pode transformar até mesmo inimigos em almas gêmeas e que o amor verdadeiro pode vencer qualquer império, não é mesmo? Se você se emocionou com esse testemunho épico de conversão e amor impossível, deixa aquele like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando histórias que mostram o poder transformador da fé. Se ainda não é inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho. Toda semana tem testemunho novo que vai renovar sua esperança nos planos perfeitos de Deus. Conta nos comentários. Você acredita que Deus pode usar até mesmo perseguições para espalhar o amor? Já viu uma transformação impossível acontecer na sua vida? E compartilha esse vídeo com quem precisa saber que o amor de Cristo pode vencer qualquer ódio. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus escreva histórias de amor impossíveis na sua vida e te mostre que Ele pode transformar qualquer coração. Até a próxima!